Olá, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre um projeto criado aí já há algum tempo atrás por mim. Ele é a respeito de escolha de matérias em uma faculdade. Então, o aluno, com o passar do tempo, se ele for reprovando, ele tem opções variadas de matérias a escolher para cursar naquele período. E aí acaba que a combinação dessas matérias ela pode ficar muito grande e difícil para se colocar ali numa planilha, num papel, para a partir daí o aluno escolher a melhor maneira dele cursar o período. Né? Eu vou aqui abrir o programa. Aqui a gente vem iniciar. Essas matérias aqui elas estão pré-cadastradas já no programa. Então eu tenho aqui opções que são de visualizar. Essa visualização ela me traz aqui o nome da matéria, que já mostra aqui, e me traz aqui a turma, me traz também o dia e o tempo do dia, se é tempo, primeiro tempo, segundo tempo da manhã, ou primeiro tempo, segundo, terceiro tempo da tarde ou da noite. Então aqui, por exemplo, a gente na quinta-feira tem o T3 e o T4, ou seja, tarde 3, tarde 4. Aqui na sexta-feira a gente tem o T5, T6, tarde 6, tarde 5 e tarde 6. Deixa eu pegar um outro qualquer aqui. Vou pegar matemática discreta. Então, matemática discreta, está aqui o nome da matéria. A turma está aqui também, turma 1, o dia da semana, o tempo. Aqui no caso, ele tem um dia só, sexta-feira, e os tempos verbais são 4. Os tempos verbais não, desculpa, os tempos de aula são 4. Então a gente tem o M1, M2, M3 e M4, certo? Se eu quiser excluir uma matéria aqui, por exemplo, essas matérias aqui elas estão disponíveis para eu cursar num determinado período, numa faculdade qualquer. Então, vamos supor que eu já eliminei aqui banco de dados, então eu tenho essa opção aqui de eliminar. Eu já eliminei aqui cálculo 1, vou eliminar. Já eliminei aqui física 1, vou eliminar. Vou eliminar aqui também a E1, a ED1 e a ED2. A ED1 e a ED2, vou eliminar. Vamos supor que eu botei uma matéria qualquer aqui que me abriu no quadro horário da faculdade. Então eu posso incluir uma nova matéria. Deixa eu incluir aqui. Vou fazer a inclusão aqui de uma matéria que já existe, só que uma turma diferente, né? Vamos supor que tem muita demanda aqui para álgebra e eu vou incluir aqui a álgebra turma 2. Então vamos lá. É só vir aqui em incluir. Vem aqui em categoria. Essa categoria aqui, ela é a categoria que a faculdade ela oferece ali com relação a dias da semana e a tempos das aulas nos dias, nos respectivos dias. Então eu tenho as categorias A, B, C, D e E. Aqui, por exemplo, categoria A, 2 dias por semana e 2 tempos por dia. Categoria C, eu vou ter 1 dia por semana, sendo 3 tempos por dia. Categoria D, 1 dia por semana, sendo 4 tempos por dia. Categoria E, 1 dia com 2 tempos e 1 dia com 1 tempo. Essas aqui, como eu falei, então, são maneiras de se oferecer uma aula, né? A faculdade siga esse padrão. Eu vou botar aqui, a categoria C, né? Eu vou oferecer a matéria álgebra, turma 2, 1 dia por semana e 3 tempos por dia. Então aqui, como a gente pode ver, ele me deu a opção aqui de escrever a matéria, escolher aqui a turma, o dia da semana e os tempos, né? Então eu vou botar aqui matéria álgebra, que eu já tenho lá a turma 1, eu vou botar aqui a turma 2. O dia da semana eu vou botar na sexta-feira, álgebra, vou botar à noite, N1, N2 e N3. À noite aqui, ó, N1, N2 e N3. Então, álgebra, turma 2, sexta-feira, tempos N1, N2, N3. Os 3 primeiros tempos da noite. Vamos lá, gravar. Então, vamos ver aqui no final, entrou a álgebra aqui. Então, vamos conferir aqui, turma 2, vamos conferir os tempos.
Tá aqui, turma 2, sexta-feira, N1, N2, N3, certinho. Vamos só ver aqui como é que tá a primeira álgebra, turma 1, né? Como é que estão os tempos? Segunda e terça, M1, M2, M3 e M4. Então, segunda e terça na parte da manhã. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essas possibilidades aqui. Eu vou reduzir um pouco, vou tirar as matérias de cálculo aqui. Cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Tá. Então, eu tenho essas possibilidades aqui. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mostrar aqui a matriz informativa. O que é essa matriz informativa? Ela vai me mostrar todos os tempos de cada dia da semana, se estão ocupados por uma ou mais matérias, ou nenhuma. Então, vamos ver aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. M1. Nessas matérias todas aqui, só existe uma matéria que está ocupando um tempo M1 de segunda-feira. Só existe uma matéria que está ocupando um tempo M2 de segunda-feira. Aqui embaixo, ó, a terça-feira, por exemplo, eu tenho duas matérias que estão ocupando o tempo M1, o primeiro tempo, né, do dia, na terça-feira. Aqui no M6, né, o último tempo da parte da manhã, eu não tenho nenhuma matéria que está ocupando na segunda-feira. Já na quarta-feira eu tenho uma única matéria, desculpa, M6 que eu estava, né? Já na quinta-feira eu tenho uma única matéria que está ocupando o tempo M6 aqui na quinta-feira, né? E já no M1 eu tenho duas matérias também na quinta-feira. Então essa matriz aqui ela é só informativa, como fala aqui o filtro, só para a gente ter uma noção, né? Aqui no caso N3 eu tenho 3 matérias na terça-feira. Então, quais são essas matérias? Eu posso entrar no filtro aqui para procurar uma a uma, qual que está ocupando lá determinado tempo em determinado dia. Eu vou botar um filtro aqui, que esse filtro é o seguinte. Vamos supor que o aluno, ele, por algum motivo particular, ele não possa cursar à tarde, né? Vou retirar aqui, ó, escolha a opção que não vai querer. Então, vou retirar os tempos da tarde. E por ele está trabalhando, por exemplo, então ele não pode estudar na parte da manhã, só pode estudar na parte da noite. Então tem esses tempos aqui. Eu posso botar quebrado também, por exemplo, ele estuda só os 3 primeiros tempos da manhã e os tempos da noite, né? Mas para facilitar aqui a demonstração, vou deixar só a noite. Vou gravar o filtro. Então o programa, ele gravou internamente o filtro, informando que eu só posso estudar na parte da noite. Então dessas matérias aqui, as matérias que tiverem tempo na parte da manhã ou na parte da tarde, elas não vão entrar na lista que o programa vai me oferecer no final. Vamos procurar uma matéria aqui, álgebra linear, vamos ver aqui. Álgebra linear, então, é uma matéria que a gente sabe que não vai poder entrar no filtro, por quê? Porque eu informei o programa que eu só posso estudar à noite. Álgebra linear, eu tenho aqui tempos na parte da manhã. Então, a gente já sabe que álgebra linear não pode entrar nas opções que vão me ser dadas. Bom, vamos ver a quantidade de matérias. A quantidade de matérias funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma disponibilidade X de estudar, seja de manhã, de tarde, de noite. Então, eu vou escolher a quantidade de matérias que eu quero cursar naquele período. Por exemplo, se eu tiver o tempo muito apertado, eu não vou colocar muitas matérias porque eu sei que eu não vou conseguir passar, né? Então, eu vou botar, por exemplo, 3 matérias. Vou escolher 3 matérias. Eu clicando aqui, o programa ele já vai me disponibilizar todas as opções, ou seja, uma análise combinatória de todas as opções que eu tenho de 3 matérias que não bata horário, ou seja, que eu possa cursar sem conflito de horário. E todas as opções vão me ser mostradas. Vamos clicar aqui. Então, e eu tenho inclusive aqui no final a quantidade de opções. Se eu escolher 3 matérias para cursar daquelas matérias que eu tinha mostrado lá no início, eu vou ter essas 4 opções, essas análises combinatórias. Através de uma análise combinatória foram geradas 4 combinações, onde eu posso escolher no período se eu vou querer essa combinação de matérias aqui, se eu vou querer essa daqui ou essa daqui, né? Vamos ver aqui, a gente pode ver aqui que a álgebra ela entra nas opções. Por que ela entra? Porque a álgebra foi aquela que eu incluí, né, com o tempo de N1, N2, N3 à noite. Vamos ver aqui, ó. N1, N2, N3, sexta-feira à noite. Por isso que a álgebra entrou. Então, eu tenho outras opções aqui, né, por exemplo, elementos da lógica. Vamos ver aqui. Em princípio, todas essas matérias aqui, elas só podem estar
disponibilizadas à noite, né? Então tem que ser só N1 a N6. Vamos ver aqui, análise de projetos de sistemas. A gente pode ver aqui, ó, tudo à noite, N3, N4, N5, N6. Então é exatamente isso que o programa faz. Ele pega todas as matérias que eu tenho disponíveis para cursar aquele período, mas é claro que eu não vou conseguir cursar todas. Primeiro porque vai haver um conflito de horário, então se uma matéria qualquer tem um tempo N1, uma outra matéria qualquer tem um tempo N1 também, essas duas matérias não poderão ser cursadas naquele período ao mesmo tempo. Então aí vai entrar essa análise feita aqui, onde ele vai jogar uma matéria de um lado e outra matéria de outro, elas nunca vão estar juntas. E eu também não vou conseguir cursar todas as matérias que estiverem disponíveis por conta da capacidade de estudo de cada pessoa, né? Existem pessoas ali que vão estar com o tempo muito restrito, onde 3 matérias é o limite para ela estudar naquele período. Existem pessoas que não vão estar trabalhando, por exemplo, e elas vão conseguir estudar ali 8 matérias às vezes até 10, né? Aí vai ter que estudar bastante, mas às vezes vão conseguir puxar até 10 matérias, e aí o programa ele vai me dar uma análise de grupos de 10 matérias aqui para eu cursar. Então, é isso que faz esse programinha. Para finalizar aqui, eu vou mostrar a capacidade do programa, né? Eu vou incluir uma única matéria, vou incluir em um tempo que esteja vago. Para isso eu vou usar aqui a matriz informativa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, N5, N6, segunda-feira e terça-feira. Então, segunda e terça, N5, N6. Vou incluir uma única matéria aqui, tá certo? Deixa eu ver qual é a matéria que eu vou incluir. Vou incluir álgebra 2. Então aqui 2 dias por semana, 2 tempos por dia. Matéria álgebra 2, turma 1, segunda e terça. Primeiro dia segunda, segundo dia terça, N5, N6 em ambos os dias. N5, N6. Então, primeiro dia segunda, N5, N6. Segundo dia terça, N5, N6. Álgebra 2 da turma 1. Vou gravar. Então entrou aqui a álgebra 2. O que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou olhar aqui a matriz. A gente pode perceber que já ficou ocupado aqui, N5, N6, segunda e terça. E agora eu vou gerar o meu quadro, as minhas opções. Então eu vou gerar aqui opções de 3 matérias, como eu havia feito aqui. 3 matérias. Inicialmente ele tinha me dado 4 opções para cursar essas 3 matérias no período. Agora vamos ver que essas opções provavelmente vão aumentar, porque a gente continua com 3 matérias, mas aí essa outra matéria, álgebra 2, ela vai poder fazer par com outras matérias que não podiam entrar, não podiam ter entrado. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. 3 matérias. Olha quantas opções a gente tem agora. A gente tem 30 opções de curso. Então entrou uma única matéria, a gente agora aumentou de 4 opções que a gente tinha aqui inicialmente para 30 que a gente tem agora. Então a gente tem todas essas combinações de 3 matérias para cursar no período. E aí o aluno pega isso aqui e aí ele bate o olho e ele já vê as matérias que ele vai querer cursar, que ficam mais fáceis ou mais agradável para ele cursar. E é isso. Como a gente pode ver, parece algo simples, mas se a gente for colocar isso aqui num papel, isso aqui é trabalhoso, é complicado. É uma análise combinatória que não é simples. Na verdade, a análise combinatória não é simples, né? Se a gente for fazer no papel. Mas o programa ele mostra isso aqui instantaneamente para a gente. Então, é extremamente útil esse programa para alunos que estão cursando faculdade e por algum motivo reprovam em uma matéria ou outra. E aí, no período seguinte, ele tem uma gama maior. Muitas vezes, ele tem uma gama maior de matérias para cursar. Bom, falar rapidamente aqui do desenvolvimento do programa. Foi desenvolvido em Java, eu estou com um Eclipse aqui na tela, né? Usei o JSP para as páginas lá. Aqui eu tenho inicialmente dois pacotes, né? O pacote controle e o pacote modelo, com suas respectivas classes dentro. A gente pode ver aqui, por exemplo, abrir aqui o tempo, né?
tempo, essa classe tempo aqui é aquela que eu vou criando os tempos de acordo com a matéria, né? Quantos tempos ela vai ter. Se está aqui, por exemplo, a configura turma de um dia com 3 tempos por dia, aqui com 4 tempos por dia. Então essa classe aqui ela trata dos tempos. A gente tem uma classe aqui que ela trata dos dias da semana. A gente pode ver aqui embaixo, eu configuro uma turma de um dia com 3 tempos, configuro uma turma de um dia com 4 tempos. Como a gente pode perceber, ele já está usando o tempo aqui na classe dia da semana, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente está usando o tempo como sendo o tipo, né, para o dia da semana. Então foi feito aqui dessa maneira. A gente tem outras classes aqui. Vou pegar, por exemplo, aqui na classe controle, vou pegar excluir matéria X. Essa exclusão aqui ela se dá quando a gente clica naquele xzinho vermelho, né, lá na tela, e aí é excluída a matéria. Incluir matéria tem aqui também, tem o filtro. Vamos ver, massa inicial. Massa inicial são aquelas matérias que a gente inicia o programa com elas, né? Daqui para baixo está comentado, eu deixei só 20 matérias, então essas 20 matérias aqui, elas são as que aparecem inicialmente no programa. Se eu quisesse colocar mais, inicialmente eu poderia tirar os comentários aqui, ou então posso reduzir também colocando mais comentários, colocando menos matérias. Eu fiz aqui uma massa, né, com 60 matérias, embora só 20 estejam no programa, porque as outras 40 estão comentadas. E aqui eu já incluo, né, através do construtor, já faço a inclusão aqui de todas as informações de cada matéria, ou seja, o nome, o dia da semana, a turma, tudo isso já é incluído aqui nessa massa inicial. A partir daí, a partir do programa já aberto, aí a própria pessoa ela inclui lá manualmente através desse, a inclusão é feita através desse código todo aqui, né? Vamos aqui descer um pouquinho. A gente tem também o CSS, foi usado o Bootstrap para dar uma imagem ali um pouco mais amigável, né, um pouco mais bonita. Usei um pouquinho as fontes, algumas fontes aqui foram importadas também para o programa. Imagens são as figuras que a gente tem no programa. Um pouquinho de JavaScript também foi incluído aqui no programa. E JSP, né? As páginas todas são essas aqui. Todas aquelas páginas que a gente tem, que aparecem na tela, né? São essas aqui. Então foi isso. Esse programa desenvolvido em Java, ele foi exclusivamente para gente, para estudante, né, de uma faculdade, onde ele precisa de um quadro horário de uma maneira rápida ali e fácil de se fazer, né? Como eu falei anteriormente, se existem muitas possibilidades, o aluno acaba ficando perdido na hora de fazer aquilo no papel. Realmente é muita informação e fica inviável. Já esse programa ele traz tudo mastigadinho, tudo pronto para só o aluno olhar o quadro ali e se inscrever no site da faculdade.